E aí galera, mais uma aula aí do canal, só que dessa vez é sobre teoria eletromagnética novamente. Dessa vez é um exercício que a gente vai usar bastante, que as condições de fronteira nos nossos materiais dielétricos perfeitos. Então, nesse exercício aqui, a gente tem dois desses materiais dielétricos, onde cada um possui uma constante dielétrica diferente, cada um possui um ER, um εr, onde o εr1 é igual a 2 e o εr2 é igual a 8, beleza? Então a gente tem dois materiais aqui e eles são separados por uma superfície. E essa superfície está representada aqui nessa figura, beleza? A origem a gente vai considerar que está na região 1 e a gente tem também a informação do nosso campo no campo elétrico na nossa região 1, beleza? Para começar, o que a gente vai fazer primeiramente é uma revisão teórica sobre as nossas condições de fronteira, relembrar duas formas que vão ser bem importantes na resolução desse exercício. A primeira delas nos diz que a nossa componente tangencial do campo na região 1 vai ser igual à componente tangencial do campo na nossa região 2, beleza? Outra relação que a gente vai utilizar aqui também é que o nosso campo, a nossa componente normal do nosso campo na região 2 é uma relação entre o ER1 dividido pelo ER2, ou seja, é a divisão das nossas componentes, das nossas constantes dielétricas aí. Aqui é 2, né? Ficou muito claro aqui. Vezes o nosso EN1. Tranquilo? Essas são nossas condições de fronteira aí que a gente vai utilizar na resolução desse nosso exercício aqui. Bom, para começar então, a gente tem o campo na região 1. O que a gente precisa? A gente precisa da nossa componente normal e da nossa componente tangencial. Como é que a gente vai achar essa nossa componente normal e a tangencial? Primeiramente, então, a gente vai achar a nossa componente normal. Vamos relacionar ela com a nossa componente, com o nosso campo na região 1. E vamos achar a nossa componente tangencial, que é o que a gente vai utilizar nessa relação aqui. Beleza? Bom, para achar a nossa componente normal aqui, a gente vai ter que utilizar a nossa região, nossa superfície aí, nossa fronteira. Então a gente vai ter que achar a normal dessa nossa região aí. Então como é que a gente relaciona, a gente acha o normal da nossa região? A gente vai ter que representar essa nossa região como uma função vetorial. Então como é que a gente faz isso? A gente vai tentar representar isso aqui como uma função f vetorial. Então vai ficar dessa maneira aqui, ó. Vai ser um f vetor igual a x menos a y e mais 2az. A gente fazer aqui, hein? A gente relaciona essa nossa função, onde tem x a gente bota x, onde tem y a gente bota y, onde tem z a gente bota o az. E aqui a gente tem nossas três componentes vetoriais da nossa função f. Mas a gente não quer a função f, a gente quer a função normal que representa a nossa função f. Então como é que a gente faz isso? A gente faz f dividido pelo modo da nossa função f, que a gente vai ter um vetor normal unitário. A gente tem a função f, que é a função normal, e a gente vai normalizar ela, beleza? Então, a gente vai ter, vou representar na forma de parênteses, 1 menos 1 e 2, dividido por 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que nos dá a raiz disso, né? Que nos dá a raiz de 6. Beleza? Então esse aqui é igual o nosso normal aí. Tranquilo? Bom, agora que a gente tem a nossa normal, aqui que a gente vai fazer, a gente vai pegar a nossa normal, vai fazer produto escalar com o nosso E1 e a gente vai achar o nosso modo da nossa componente normal ao campo. A gente vai achar o modo do N1. Beleza? Então vamos dar uma baixada aí. Agora a gente vai descobrir o nosso EN1 normal aqui. Nossa componente normal do campo na região 1. O modo, né, vai ser a nosso E1, nosso vetor E1, produto escalar com o nosso vetor N.
Então a gente tem dois vetores, um produto escalar entre eles vai nos gerar um escalar. E esse nosso escalar é o nosso módulo do N1, beleza? Então, a gente vai ter que o nosso módulo N1 vai ser E1, vamos representar aqui, 100, representar na forma de parênteses, 200 e menos 50. Produto escalar com 1 dividido por raiz de 6, menos 1 dividido por raiz de 6 e 2 dividido por raiz de 6. Tranquilo? Isso vai nos dar um EN1 igual a menos 81,65 volts por metro. Beleza? A gente só faz aqui componente a componente, né? Então a gente faz aqui, faz aqui, faz aqui. E a gente consegue o nosso EN1. Tranquilo? Então agora que a gente tem o EN1, a gente consegue o nosso vetor EN1. Então a gente vai ter que o nosso vetor EN1 nada mais é que o nosso EN1 ali, que não é vetor, vezes o nosso normal. Então a gente vai ter que o EN1 aqui vai ser igual a menos 81,65 produto aqui com... Ó, a gente pode botar esse raiz de 6 dividindo aqui fora. E aqui a gente bota nossos componentes, que vão ser AX menos AY mais 2AZ. Então AX menos AY e mais 2AZ. Beleza? A gente descobriu o EN1. Agora, como é que a gente descobre o nosso ETG1, nossa componente tangencial? Porque é essa que a gente vai utilizar para descobrir a tangencial 2 aqui. Como é que a gente faz isso? Basta agora a gente fazer a nossa relação que a gente sempre está acostumado aí, que é dividir nosso campo em duas componentes. Nosso campo 1 é a soma entre a componente normal dele mais a componente tangencial desse campo aí. Tranquilo? Então a gente vai ter que o E1 é igual, não vou fazer essa soma aqui, senão vai ficar muito grande, né? Mas é igual o que está nesse asterisco 1 aqui, mais o que está... Desculpa. Agora a gente descobre que o nosso tangencial 1 aqui é igual ao E1 menos o EN1. Então, o E1 está representado no asterisco aqui em cima. Então a gente faz 100AX mais 200AY menos 50Z, menos o que está representado nesses dois asteriscos aqui, que está aqui em cima, que é nosso componente normal 1, componente normal do nosso campo elétrico da região 1. Então a gente descobre o ETG1, que é a componente tangencial do nosso campo na região 1. Tendo essa componente tangencial do campo 1, a gente descobre a componente tangencial do campo 2. Então, esse valor aqui nada mais é que o ETG2 também. Beleza? Então, olha só, a gente tem o ETG2 e a gente pode descobrir também o nosso EN2. Quem que vai ser o nosso EN2? Vamos escrever aqui. Nosso EN2 vai ser igual ao ER1, nossa componente dielétrica da região 1, dividido pela constante dielétrica, né? Dividido pela constante dielétrica da região 2. Então a gente vai ter 2 dividido por 8. Tranquilo? Então aqui, nosso N2 vai ser 2 dividido por 8 e N1, que é uma das relações que a gente deu uma revisada no início da aula. O N1 a gente tem, tá aqui o N1. Então basta a gente o N1 está representado com nesses dois asteriscos aí em cima. Tranquilo? Seria com o mouse um pouquinho complicado, daí eu não vou acabar não escrevendo tudo isso. Então, agora, para a gente descobrir o nosso campo na região 2, basta
que nem a gente fez para a região 1, fazer ETG1 mais o EN1. Opa, ETG2 aqui, né? ETG2 mais o EN2. Bom, o ETG2 está representado aqui com esses 3 asteriscos. Tranquilo? Essa é aí. E o EN2 a gente tem aqui com esses 4 asteriscos. Tranquilo? Agora bastaria fazer uma soma comum entre esse ETG2 aqui mais o nosso EN2 e a gente descobre o nosso campo na região 2, que foi o que o exercício pediu. Tranquilo? Então o que a gente tem que notar? Essas nossas condições de fronteira aqui, que a gente tem que saber essas duas relações, transformar essa nossa região aqui num vetor unitário, achar um vetor unitário para a nossa região, que separa nossos 2 geométricos. Então a gente faz dessa maneira aqui, acha a nossa função vetorial e faz a normalização dela, transforma em vetor unitário, e depois o resto tudo é relações tipo normais, né? Tipo, o campo é igual a componente normal mais a componente tangencial, e basicamente é isso. Aqui também saber que o campo vetor é igual ao seu modo, modo vezes uma componente unitária normal a ele, tá? Aqui o campo normal é igual ao modo desse campo normal vezes a componente normal a ele. E é basicamente isso. Se a gente quisesse achar o ETG aqui a gente ia ter uma componente tangencial, que seria a normal, seria a componente F lá, menos a normal. Daí ia sobrar só a componente tangencial, beleza? Mas não precisou nesse exercício aí. Então, por essa aula era isso, pessoal. Espero que tenham curtido aí. E a gente se vê nas próximas. Um abração.